Então, como nós estávamos falando no vídeo anterior, é incrível. Todas as vezes que as coisas estão bem, nós realmente mudamos de prioridade. Deus está longe. A gente só vai buscar Deus quando nós estamos com problemas. Mas nós deveríamos estar buscando a Deus todos os dias, independente se está bom ou não está bom. Então, nós queremos colocar para vocês que aqui essa tribulação que vai permitir a gente treinar e perseverar diante da tribulação, para que a gente possa ter o que? Experiência com esse Deus. E essa experiência vai nos levar a uma grande esperança. Essa esperança, ela não confunde, porque Deus é amor, Ele está continuamente derramando esse amor em nossas vidas, em nossos corações, e devemos estar nos derramando de amor para outras pessoas. Quando nós olhamos aqui Romanos 5, a gente percebe que não tem uma explicação muito clara por que nós temos que perseverar, por que nós temos que nos gloriar diante das tribulações. Bem, quando nós abrimos a palavra lá em Tiago, capítulo 1, nós vamos ter a explicação do motivo real. Por que muitas vezes nós, como cristãos, passamos por problemas, passamos por dificuldades. E esse motivo real é algo, irmãos, que nos levará à maturidade. Então abra comigo o capítulo 1 lá de Tiago, versículo 2. Então aqui nós vamos ter a explicação do que lá em Romanos nós não temos. Aqui diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só, aqui está muito claro. Lá fala nós nos gloriarmos nas tribulações, que está sendo chamado aqui no versículo 3 de provação. Mas é provação do quê? Provação da vossa fé. Então, irmãos, toda e qualquer dificuldade que passamos nas nossas vidas, e essa que estamos vivendo agora, é um momento para que nós realmente sejamos provados por Deus. E uma vez confirmada essa provação, ela vai estar produzindo perseverança. Vamos imaginar que você é um recém-convertido. Você nunca passou por dificuldades nem problemas e se converteu. Então você está alegre, está achando que agora o mundo mudou, você não vai ter mais nenhum tipo de problema, afinal de contas, você agora é filho de Deus. Mas não é bem assim, nós sabemos. E de repente você começa a perceber que vem uma tribulação, vem uma dificuldade. E você vai entrar em pânico. Vamos imaginar que essa dificuldade é de 10 dias. Você não sabe. E aí você começa já a entrar em desespero no primeiro dia. Quando chega no 10º dia, você vê a mão de Deus interferindo. Você tem a primeira experiência com Deus. E você vai continuar vivendo. E vai vir um outro problema. Mas, como você teve aquela experiência, você vai realmente ter esperança de que Deus vai interferir novamente. Então vamos imaginar que viesse mais uma de 10 dias. Aí, como você já teve a outra, você vai ter esperança. E primeiro dia você está tranquilo, terceiro, no quarto você já começa a ficar ansioso até que se complete os 10 dias. E aí Deus interfere de novo. Você teve outra experiência. E assim vai ocorrendo as diversas experiências e você vai amadurecendo na fé. Até que vai ter um momento que você vai perseverar durante esse tempo todo. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar nesse tipo de confisco, vamos dizer assim, né? Que o governo está fazendo, onde todos nós estamos dentro de casa. E talvez alguns, pela primeira vez, estão podendo conversar mais com seus filhos, com a sua esposa. Sabe, são coisas assim que, diante dessa situação adversa, Deus pode usar momentos maravilhosos. Eu, por exemplo, minha esposa, meu filho,
temos feito oração, temos estudado a palavra. Eu tenho usado o Facebook para conversar com 3, 4, 5 pessoas, ok? Tem um sistema, só que no meu caso eu não posso fazer isso com vocês agora, porque eu não tenho todos vocês no meu Facebook, senão eu falaria com todos ao vivo. Mas aquelas pessoas que conhecem o sistema podem fazer isso. Então, nós temos falado com pessoas fora, com missionários, gente de longe. Então, a palavra fala, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, o que é uma fé confirmada? É uma fé operosa, uma fé viva, uma fé que diante da tribulação diz, eu vou crer que Deus está no controle, que Deus vai agir. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, e perfeito aqui é maduro, e íntegros, em nada deficientes. Sabendo, porém, algum de vós, olha só, isso que está colocando aqui é algo bem interessante, porque quando você persevera, você vai ter experiência e você vai ter esperança. E ele fala no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, durante todo o tempo dessa tribulação que estamos passando agora, temos que entender, Deus realmente está no controle. E para que sejais maduros, íntegros, em nada deficiente. Agora, como que nós vamos perseverar? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e eu sempre brinco que sabedoria aqui não é para entrar numa USP, não é para passar no emprego. A sabedoria aqui é para passar por tribulações, por dificuldades. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, uma pessoa inconstante, uma hora entrega nas mãos do Senhor o problema e depois pega de volta. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Por quê? Homem de ânimo dobre, alma dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, o que eu queria colocar para vocês hoje é que o nosso Deus está realmente no controle da sua vida. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas. Nós esquecemos, por exemplo, o quanto o nosso irmão Paulo passou por problemas e passou por dificuldades. E nós esquecemos que nós, enquanto estivermos nesse mundo, vamos ficar doentes, vamos passar por problemas, vamos passar por todo tipo de perdas, todos nós. Não é porque nós somos servos de Deus que isso não acontece. O próprio apóstolo Paulo passou. Vamos fechar com o capítulo de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Aqui ele vai dizer um pouco do que ele passou. E realmente aquilo que foi escrito lá onde nós vimos, tanto em Romanos quanto em Tiago, a experiência de Paulo. E a experiência de Paulo é real. E pode ser a sua também. Ou seja, você aprender a perseverar diante das dificuldades e colher uma experiência profunda com Deus. Eu e Graça já passamos por muitas experiências. Vou contar uma daqui a pouco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. Ou seja, diante da tribulação que você tem que perseverar para colher experiência e ter experiência que Ele vai agir de novo, Paulo afirma, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Isso que estamos passando agora é algo que realmente o mundo inteiro está passando. E alguns estão desesperados, outros não. É aqueles que realmente têm uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva esperança na volta do Senhor. Esses estão tendo menos problemas, menos dificuldades. Então ele continua aqui no versículo 4.
É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então, irmão, você que é mais forte, você que está mais maduro, entre em contato com seu irmão, liga para ele. É o que nós temos feito na Filadélfia. Temos ligado uns para os outros, temos orado com as pessoas, temos orado pelos nossos parentes, temos ligado para missionários longe, que estão muitas vezes sozinhos e precisam ser confortados, ok? Então, para que nós realmente possamos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aquele que persevera e tem experiência com Deus, ele é confortado por esse Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E ele vai fechando assim: mas, se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência. Suportar com paciência é exatamente perseverar diante da dificuldade. E nós precisamos, e só quem tem realmente Jesus no seu coração de verdade, né, que vai conseguir realmente fazer isso, não é? Suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Todos os cristãos no mundo inteiro hoje estão passando o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de tribulação. E aí ele fecha dizendo assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Deus vai entrar e vai te consolar. Deus vai entrar e vai agir poderosamente na sua vida. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Ou seja, o que Paulo passou, Paulo diz: estou morto, não tenho saída. E ele fala, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Momentaneamente, Paulo ficou um pouco atordoado, um pouco desesperado. E Deus respeita. Deus respeita. A palavra de Deus você não vai encontrar em lugar nenhum: não fiqueis ansiosos, ou não fiqueis preocupado, ou não fiqueis desesperado. Não. Ele vai dizer: não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis desesperados, porque o Senhor sabe da nossa natureza. E é exatamente nesse instante que Deus entra. E entra e começa a consolar o seu coração e transformar a sua vida. Então ele fala, quero repetir, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima da nossa força, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Irmãos, nós vamos orar. Eu não orei no início, porque eu quero orar com vocês agora. Quero que vocês fechem os seus olhos. Vocês que estão recebendo esse vídeo, fechem os seus olhos. E vamos estar intercedendo, não só pela Blessing, mas por todas as igrejas espalhadas pela face da terra, por todos os missionários. Eu recebi hoje uma mensagem de um pastor que está na Rússia, lá na Sibéria. Estão passando problemas agora, está começando a chegar exatamente esse vírus, ok? Então vamos orar pelos pastores, vamos orar pelos líderes, orar pelos membros da igreja, pelos missionários. Feche seus olhos agora e vamos orar e interceder. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te engrandecemos e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E tem se cumprido a Tua agenda, Senhor. Essas coisas não têm nos assustado, porque está escrito que isso ia acontecer. Nós estamos nos dias difíceis,
nos dias derradeiros, dias violentos. A tua palavra deixa bem claro isso. Nos últimos dias seriam tempos difíceis, tormentosos. Tempos em que muitos seriam enganados por espíritos realmente mentirosos, por doutrinas de demônios. Mas nós temos que perseverar diante das situações adversas. Temos que perseverar e buscar a tua face em espírito e em verdade. Deus, o Senhor é vivo. O Senhor é real. E nós temos, nesses 41 anos, nós temos visto o Senhor interferindo em nossas vidas de maneira poderosa. Tu és grande, tu és poderoso. E nós colocamos agora a Blessing e todas as demais igrejas espalhadas pelo mundo, os missionários, os pastores, os membros de igreja, debaixo do teu controle. Deus, é tempo agora de colheita, de nós semearmos, regarmos e colhermos. Pessoas que não criam no Senhor estão agora te buscando. E é o momento de nós levarmos, como eu já falei em outra pregação, nós levarmos o remédio, levarmos a vacina contra a morte, que é exatamente o sangue de Jesus. Nós somos os que devemos levar a palavra de salvação, a palavra de transformação. E nós colocamos agora todos os membros da Blessing, cada um deles, debaixo, Senhor, da tua guarda. Sei que isso já acontece, mas nós estamos apenas reforçando diante do Senhor aquilo que está no nosso coração. Temos a esperança viva que Jesus Cristo está voltando. Desperte nesses irmãos o desejo de santificar-se. Os jovens, os adolescentes, as crianças, os mais maduros, que o Senhor possa estar tratando de cada um de nós. Quebranta-nos, Senhor, e nos leve realmente a momentos de adoração a Ti, em cada casa, usando o WhatsApp, usando Facebook ou qualquer outro sistema, para que outras pessoas, junto conosco, possamos estar orando e buscando a Tua face. No nome do Deus vivo, nós louvamos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, eu contei apenas que nós tínhamos algumas experiências com Deus que eu gostaria de repartir, e essa eu já acho que falei para vocês, mas é curtinho, é bem curta. Nós estávamos na praia orando para ir para a China. E Graça, nós caminhando 1 hora, e Graça começa a chorar porque nós estávamos passando alguns problemas na família, algumas dificuldades. E a Graça dizia, Deus não está nos ouvindo. E eu disse, não, Deus está nos ouvindo. E aí eu virei para Deus e falei, Senhor, se o Senhor está nos ouvindo apenas, não no sentido de escutar, mas no sentido de ouvir e estar no controle, então nos dá um sinal. Eu não lembro se eu dei 2 ou 3 passos, e 3 bandidos no cerco na Praia Grande. Um na minha frente, 2 atrás. E esse da minha frente pediu dinheiro e falava, me passa o dinheiro. E eu com as mãos levantadas dizia, pega. E ele dizia, se tiver dinheiro eu te mato. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo, eu não tenho. E ele, se ele descobrisse a mentira, ele ia me matar. E eu voltava a insistir, pega. E ele dizia, se tiver eu te mato. Aí de repente o Senhor me falou muito forte. E eu comecei a falar para ele, você precisa de Jesus. E comecei a pregar para ele. E quando eu comecei a pregar para ele, ele ficou sem entender. E os 2 que estavam atrás, a Graça também pregando para o que estava perto dela, os 2 que estavam atrás estavam olhando para frente e de repente eles ficavam apavorados. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí saíram correndo, subiram do calçadão, eles estavam de bicicleta. Esse que estava na frente não entendia nada, ele deu a volta e eu dizendo, eu quero continuar a falar de Jesus para você. E ele foi embora. A pergunta que eu faço para os irmãos, o que eles viram? Porque quando eu e Graça olhamos naquele escuro, naquela praia, não havia ninguém.
Deus está no controle das nossas vidas e na sua vida. Que Deus os abençoe e tenham um ótimo domingo, um ótimo culto. Fique na paz do Senhor.